descobertas do teu próprio conteúdo interior e do conteúdo das pessoas que vivem à sua volta. Você passa a compreender, a ser um sábio, porque você valoriza todos esses conteúdos. Então não há no cristianismo segundo Jesus Cristo nenhuma indicação de que qualquer organização cristã, seja evangélica, seja católica, seja qualquer outra denominação, tenha qualquer poder de fornecer bens espirituais para os seres humanos. Não há. Você pode pesquisar em todas as palavras de Jesus, não há. Ele retirou a sacralidade do templo. O templo não tem mais. No templo hebreu tinha isso. Na nova época não existe mais templo sagrado, gente. Não existe lugar sagrado. Não existe nada externo que seja sagrado. Não existe baixo sagrado. Não existe violão sagrado. Antigamente acreditava. Essas coisas produzem injustiças. Nós fomos gravar o disco da S8 e pedimos o baixo emprestado a um músico. Já até morreu, cara. Ele emprestou com o maior carinho pra gente. Nós gravamos um disco com baixo, um baixo Precision, Fender Precision. Sonsaço, baixo maravilhoso. Aí um dia, esse mesmo indivíduo precisou de um baixo da gente. E algumas pessoas falaram assim, não vou me emprestar o baixo porque o baixo é dedicado ao Senhor. Só estou dando um exemplo para vocês. Como a espiritualidade baseada em coisas externas é uma bosta. Me perdoe esse termo muito grosseiro, mas só para ficar gravado na cabeça de vocês que é uma bosta, fede. Como a gente vai fazer um negócio desse? Nós estamos pregando a injustiça se não emprestássemos. Eu nem me lembro se emprestou, se não emprestou. Eu, como músico, fiquei indignado com aquilo, mas também estava na mesma reunião, participando de tudo aquilo. Se eu não fosse músico, de repente também não sairia indignado. Nada disso é santo. Violão santo. Isso é mentira, gente. Jesus não pregou nada de violão santo. Daqui a pouco tem arma santa também, cara. Entendeu? Uma R15 santificada. Aí pode ter maconha ungida também, entendeu? Abençoado pelo pastor tal. LSD abençoado, que dá uma viagem para Deus. Aí não, da ideia que vai vir internet, pelo amor de Deus. Mas eu estou falando alguma coisa errada, você me corrige. Eu aceito a coisa. Daqui a pouco vai ter isso. Não tem, mas já tem óleo ungido para passar, sabonete para tomar banho, para não sei o quê, perfume de não sei o quê para trazer uma mulher de volta, ou para consertar o filho. Os amuletos, as coisas externas estão impregnadas. Nada disso foi empregado aqui. Foi pregado por Jesus Cristo. Mas uma notícia maravilhosa, que ele colocou a vida de Deus de nós. E que nós podemos hoje certificar todo o nosso conteúdo interior, cada ser humano, porque aqui está dizendo que não existe, ela tem que receber o de Deus como menino, né? Que cada conteúdo é precioso para Deus. Porque os valores externos, seculares, escalonam as pessoas, o grau de importância das pessoas. Mas a igreja jamais, né? Jamais pode fazer isso. Se o Paul McCartney quiser sentar nessa cadeira, está no Brasil, né? Fazer um show muito querido, ele será tratado como qualquer outra pessoa. Por Deus, deverá ser por nós. A gente pede um autógrafo no início, mas depois vamos conviver, povo. Entendeu? Isso é a igreja. A igreja é aquela que vê além de todas as convenções que estão aí. Mas houve uma adaptação capitalista hoje na nossa vida, no nosso cristianismo, uma adaptação empresarial.
uma noção errada de que a igreja fornece alimento espiritual, a instituição. Vamos discriminar, vamos fazer distinção entre o que é instituição cristã e cristianismo. São duas coisas diferentes. A instituição ela é necessária para organizar a vida da gente, para organizar as finanças, para dar uma estabilidade. Mas só isso, gente. Ela não classifica qualquer homem que tenha autoridade espiritual. Esse cara tem uma autoridade espiritual. Às vezes ele tem uma autoridade da instituição, mas ele é um pilantra. A instituição faz com que qualquer pilantra possa ser líder. Mas o cristianismo, a espiritualidade, jamais. Porque os valores, na verdade, são valores de humildade, de amor e dedicação. Eu vou voltando ao lance do pastor. Então o pastor é aquele que conversa, que está próximo da ovelha. Não existe pastor superstar. Existe superstar na arte. O artista, como disse o Arnaldo Jabor, é um exibicionista, um cara que se exibe, né? Que se mostra. Esse é um artista, o cara que pega o violão, o cara que toca, o cara que pinta. Mas quando esse artista entra na igreja, ele encontra aí um ambiente maravilhoso. Agora, se dentro da igreja o exibicionismo impera, o escalonamento, o grau de importância, se entrar um mendigo nessa calçada, sentar ali, se ele não estiver cheirando mal às vezes incomoda, né? Porque o mal cheira, mas se ele não estiver cheirando mal, ele não vai te incomodar, cristão. Ele não vai te incomodar interiormente, e há de te ensinar muita coisa, porque o caminho que esse cara andou, você não andou, então você não sabe o know-how que ele tem no tipo de vida que ele vive. Eu já aprendi com alguns mendigos muitas coisas maravilhosas, muitas coisas preciosas, né? Então, nenhum ser humano é medíocre interiormente, mas ele pode abandonar a obra de arte que Deus fez e cair na safadeza, na molecagem, na pilantragem, no crime, na maldade. Então, uma das grandes diferenças entre a criança e um adulto é que o adulto ele tem aquela coisa da segunda intenção muito mais desenvolvida. A criança não tem quase, ela aprende assim, né? Então, como o Marquinhos falou, é o que é. E a gente se programa para ser, como já foi falado aqui. E nós seremos julgados, cobrados pelas nossas intenções e não pelas nossas obras. Jesus foi claro em falar isso. Naquele dia, muitos me dirão: Senhor, em teu nome não curamos. Olha, curar, profetizar, expulsar demônios, são coisas poderosíssimas. Em teu nome não curamos. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, não vos conheço, gosto de praticar a iniquidade. Quer dizer, que é a maior prova de que não existe credencial nem grau de importância. Jesus chamou 12 pessoas sem cultura, e através dessas 12 pessoas ele revolucionou. Havia outras pessoas que já tinham ouvido a sua palavra, que estavam também fazendo, e os discípulos falaram: não, a nossa panelinha que vai fazer tudo. Jesus: não, deixai, ele não é contra aqui, não é por mim, ele não é contra mim, é por mim. Não existe panelinha, não existe burguesia gospel. Não existe. Para Deus não existe. Para a gente existe. Muita gente fala: pô, eu vou lá para o S8, eu vou para tal igreja, porque lá eu tenho o status de estar frequentando tal igreja. Isso é a maior burrice do mundo, gente. Não há. O cristianismo é maravilhoso porque é um conceito de espiritualidade cotidiana. O indivíduo acorda de manhã e ele pode receber grandes novidades na sua vida. Ele não depende da palavra do Hernani, ele não depende da palavra de ninguém. Ele depende de Deus. Mas nós trocamos informações. Um líder espiritual não tem poder nenhum de fornecer crescimento espiritual para ninguém, nenhum amadurecimento. Deus nos usa pela misericórdia dele, mas não é que eu contenha em mim mesmo qualquer coisa. Você pode ser Hernani, é um cara. Dentro dele há um conteúdo
vai me abençoar. Bom, não pretendo ser canonizado, não acredito nisso, não acredito que nenhum homem cura o outro, não acredito em nada disso, porque Jesus não nos deu nada que indique que isso é uma realidade espiritual. Mas disse que a gente apacenta as ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas, Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. Esse é o valor máximo. Quem quiser ser o maior, seja servo de todos. Lá fora é uma coisa, aqui dentro é outra. Então, isso é maravilhoso, gente. Deus está fazendo uma grande revolução na minha vida. Eu tenho recebido muitas bênçãos nas minhas crises atuais, advindas de muitos irmãos aqui de dentro que têm me abençoado. Deus tem usado eles para me abençoar. As pessoas que eu tenho convivido aqui dentro. Tenho recebido muita bênção e me sinto dois. Deus é maravilhoso e é muito bom você sair de casa e não precisar defender nada, não precisar defender título, não precisar defender bondade, não precisar defender religião. Isso só traz guerra. A religião traz a guerra, né? A Inglaterra, a Irlanda, dá por aí afora, essa coisa do cristão contra o muçulmano contra o cristão, são tudo rótulos de instituições, mas ninguém sabe, na verdade, quem é quem. É isso que está dizendo aqui, um será tomado, outro será deixado. Tem um muçulmano aqui e um cristão ali. Eu frequento a igreja cristã, eu sou evangélico. Aí tem um muçulmano. De repente é um muçulmano que será tomado e um cristão que será deixado. Quem pode afirmar? Depois do ladrão da cruz, não podemos afirmar nada. Porque Deus conhece o interior das pessoas. Então, é o outro que chega assim, não, Senhor, eu não tenho roubado, não tenho nada, eu sou melhor do que ele. Na oração aqui, aí o outro chega assim, Senhor, tem misericórdia. Esse é o cara que Deus quer. É o cara que tem misericórdia. Então, rótulo de evangélico, não vai adiantar. Uma vez eu estava no primeiro amor com Jesus Cristo, eu recebi o batismo do Espírito Santo. Comecei a orar, a profetizar. Fiquei encantado com aquela história toda, né? Aí meu pai foi passar umas férias em Lambari, sul de Minas, Aí eu desci no carro, no táxi assim, né? Aí o cara da mala pegou a mala da gente para levar, o cara carregou uma mala lá para cima, né? O Senhor baixou assim, e eu todo achando que eu estava todo espiritual, né? Aí ele pegou aquela mala, o olho brilhando, sabe? Aí, opa. Aí eu desci, depois ele estava lá embaixo. Aí ele se chegou perto de mim, começou a contar a sua vida para mim. Eu chorei. Esse homem, eu frequentava a igreja católica de Lambari, que era uma igreja cuja missa era em latim, né? Então ele não entendia nada. Não entendia nada da missa em latim. Ele não me falou que era missa em latim, não. Eu sabia, porque quando vi lá, depois vi que a missa era em latim. O que esse cara conhecia de Deus, meu irmão? Eu não tinha visto até agora em um evangelho naquela época. Ele era um cara humildezinho que a missa, toda vez que tinha missa lá, sei lá como, que Deus operava na vida desse homem, na família desse homem. Ele começou a me contar com uma sinceridade, com uma simplicidade, e eu chorava ouvindo aquele homem. Deus colocou aquele homem no meio do caminho da minha vida e disse: Hernani, eu alimento as minhas ovelhas.